Bom, galera, como ele falou, meu nome é Danilo, eu fiz em Viçosa lá, a melhor do Brasil, tô brincando. E sou engenheiro florestal, fiz mestrado no IMPA, depois fiz doutorado aqui com o professor Pedro e agora emendei o pós-doc. Atualmente eu trabalho com sensores em drone, atualmente vocês podem me chamar de Dronilo também, um apelido carinhoso. E vamos lá. Então, a ideia dessa apresentação aqui é apresentar para vocês uma revisão geral aí de sensoriamento remoto aplicado à restauração florestal. Rapidamente, quem aqui não tem ideia do que é sensoriamento remoto? Ótimo. O pessoal já tem uma ideia. Porque eu acho que vocês vão sair com mais dúvida daqui do que agora, tá? O objetivo aqui não é esclarecer nada, na verdade é tanta informação que tem nessa apresentação que vocês vão sair meio confuso. E se vocês saírem confuso, eu atingi a minha meta. Como é que passa isso aqui? Aí. Então eu vou dar uma breve contextualização do monitoramento da restauração, falar um pouco dos tipos de sensores ativos, passivos, e as aplicações para restauração florestal. Um pouco da contextualização. É nóis, né? É o momento. A União Europeia e a ONU, o mundo inteiro falando em restauração. Mesmo que a gente tenha alguns vetores contrários, acho que vocês sabem bem do que eu estou falando, coitado desse vetor, porque ele está nadando contra a maré e a onda é forte. Então, tem algumas organizações aí internacionais, não vou falar mais muito disso, porque você já deve ter visto isso desde ontem, acordos a nível, qual que é a luzinha? A nível de América Latina, nacional, de bioma, acordos aí de restaurar. Mas como que a gente restaura tudo isso? Como monitorar a restauração? A gente vê muito sobre desmatamento. Quanto que foi desmatado? Quanto está sendo recoberto, cobertura florestal. Mas o interessante é que vocês colocam lá restauração, monitoramento da restauração florestal com sensoriamento remoto, não tem quase nada. Esse foco da restauração é novo. E a gente pode aproveitar isso bem, né, Pedrão? Publicar uns papers de restauração, só põe restauração lá que é coisa nova. Mas olha a complexidade que a gente tem em mão, porque não é simplesmente cobertura vegetal. A gente tem uma floresta conservada, uma floresta que regenerou em meio ao eucalipto, uma floresta secundária, monoculturas, plantios de nativa, agrofloresta, sistema silvopastorizo. A gente tem uma diversidade de tipologias florestais, isso é super complexo da gente conseguir ver lá de cima, né? Seja de um avião, de um drone, de um satélite, então. E quais variáveis são interessantes para a gente? Basicamente a biomassa, né? Por causa da fixação de carbono, né? Tem toda aquela discussão, a Amazônia é o pulmão do mundo, porque tem os plânctons lá, do mar lá, que sei que lá, que... Bom, não sei se é o pulmão do mundo, mas que a restauração florestal é o pulmão do mundo, possivelmente é. A Amazônia não sei, eu acho que a Amazônia é o coração. Aí temos a cobertura do dossel, né, que é o fechamento ali, a densidade de regenerantes, diversidade, demografia arbórea, a luz que está entrando ali, né, diversas variáveis interessantes aí para a gente conseguir diagnosticar e monitorar o sucesso da nossa restauração. Então aqui é uma figura do upscaling, né? Imagina como seria a gente tentar inventariar toda a restauração manualmente. A gente ir para campo e monitorar isso. Quem já fez inventário de campo aí sabe que é um trabalhinho meio ingrato. Você fica o dia inteiro lá para mensurar meia dúzia de árvores. Ok, a gente vai mensurar essas árvores em campo e vamos ter um sensor, que é o sensor LiDAR, que eu vou detalhar um pouco melhor. E aí, com o sensor LiDAR, a gente tem a possibilidade de ter um censo da nossa área e com isso modelar a partir de imagem de satélite. E aqui são algumas plataformas que a gente pode colocar os nossos sensores. Sendo que o VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, ou drone, ele tem uma alta resolução, uma alta flexibilidade, atualização, resolução, só que ele tem baixa cobertura, né? Ele tem pequena cobertura.
enquanto o avião no meio e o satélite é o que a gente quer chegar, né? A gente não quer eu não quero um mapa do meu quintal, eu quero um mapa do estado de São Paulo, da Mata Atlântica inteira, do mundo, né? E como que a gente chega lá? Então eu vou falar de algumas tecnologias, tá? Vou falar desde os sensores multiespectrais, hiperespectrais, LiDAR, radar e fotogrametria 3D. Vamos lá. Então o que é o sensoramento remoto? Bom, eu tenho lá em casa o controle remoto, tem a ver? Tem. O que você faz com o controle remoto? Você controla remotamente os canais da televisão. E o que o sensor faz é isso. Tem a sensibilidade de perceber as coisas remotamente. Qual sensor remoto que o nosso organismo tem? O olho, né? A gente consegue perceber as coisas. O que o olho faz? Ele capta ondas eletromagnéticas vindas do sol, vindo da luz aqui, bate nos objetos, vai para o nosso globo ocular e a gente consegue enxergar, dada a interpretação das ondas eletromagnéticas no espectro visível. Então é basicamente isso que acontece. Tem a plantinha, a luz do sol vem, reflete para um sensor, que pode estar num drone, num avião, num satélite. E aí a gente tem a resposta. Isso são os comprimentos de onda e a resposta dos objetos, né? A reflectância dos objetos. Então a gente vê que o solo vai ter uma resposta, uma vegetação vai ter outra resposta e o solo com vegetação vai ter uma outra resposta. E nisso a gente começa a conseguir caracterizar, distinguir as coisas a partir da resposta espectral, da identidade espectral dos objetos. Só que o nosso olho, a nossa câmera fotográfica, ele está limitado aqui, ó, entre 400 e 700 nanômetros. E um grande potencial, olha só como a vegetação responde aonde? No infravermelho próximo. Se a gente enxergasse o infravermelho próximo, as folhas não seriam verdes, seriam infravermelho próximo. Olha como no verde responde bem, né? Mas como a gente não enxerga o infravermelho próximo, a gente vê verde. Então aqui é o visível, aqui é o Near Infrared, infravermelho próximo, e aqui é o SWIR, que é o Short Wave Infrared, que é um infrared, é um infravermelho, só que é um infravermelho médio. Então, a vegetação responde bem ao infravermelho próximo. Será que é tudo vegetação aí? Será que esse campo de futebol tem grama de verdade? E quando a gente põe a câmera no infravermelho próximo, a gente vê que não, que a grama é artificial. Então, alguns exemplos de sensores, o mais famoso aí que a gente conhece é o Landsat, que vem aí desde os anos 80 mapeando o mundo com uma resolução de 30 metros, ou seja, um pixel em 30 por 30, e ele tem basicamente 6 canais, né? Opa, como é que volta aqui? Então ele tem 3 canais no visível, um canal no infravermelho, e outros 2 canais que é utilizado mais para água e etc. Tá? Mas basicamente o que a gente utiliza são esses 4 canais para detectar a vegetação. Isso é o multiespectral. Você percebe que ele não é contínuo, ele tem umas janelas de informação, né? E são poucas bandas. E aí, uma imagem Landsat, a gente consegue ver aí desde 1975 tem informação, né? E a gente consegue fazer aí um mapeamento histórico, vamos dizer assim. Basicamente, todos esses mapas, a maioria do que a gente vê de o que aconteceu nos últimos anos, últimos 30 anos, 20 anos, pode crer que estão utilizando imagem Landsat. Por exemplo, o Global Forest Watch, que é uma das plataformas mais conhecidas. O Antônio Nobre comentou ontem, o pessoal da Universidade de Maryland, que desenvolve, que abastece isso daí, e você consegue ter uma noção da floresta que está sendo perdida e recuperada aí. Em verde é o que está intacto em determinado período do tempo, em vermelho é o que foi perdido, e em roxo é o que ganhou. Só que, qual que é a grande dificuldade, a limitação disso? Ele responde à vegetação. Se eu plantar soja e a imagem, o sensor do Landsat passar ali, ele vai detectar que é floresta? Vai. Então, mas existem umas sacadas, né? Que daí você começa a trabalhar com a dinâmica disso. Hoje, o sensor está falando que tem vegetação ali. Amanhã não tem mais.
Opa, então isso daí não é floresta, porque floresta não tem essa alta dinamismo, né? 4 meses, cresce e perde, não sei o que lá. Então eles começam com essa informação dinâmica dos índices de vegetação, ele consegue classificar o que é floresta e o que não é. Mas ainda tem umas limitações. Os caras não conseguem diferenciar o que é eucalipto, o que é uma nativa de 10 anos, o que é uma nativa de 15, o que é uma nativa remanescente de mais de 100 anos. Então começa a ter esses fatores limitantes. O que a gente tem também, que é a grande promessa de uso aí para o monitoramento da restauração em si, é o Map Biomas, que é um projeto brasileiro, e ele tenta já distinguir tipologias, o que é mangue, o que são as formações florestais. Então ele vai além da cobertura e começa a pegar as classificações. Só que erra muito ainda. Tá? Os algoritmos ainda não são tão bons assim para a gente conseguir confiar 100%. O que é cobertura e o que não é, a gente consegue confiar. Agora, o que é eucalipto, o que é nativo, o que não é, ainda está em desenvolvimento. Né? Está no 3.2, 3.1 e está indo para o 4.0. E esses dias eu estava numa reunião que eles querem fazer um aplicativo, fazer uma plataforma aplicada à restauração, porque isso aqui é a cobertura. Amanhã, depois de amanhã, a gente vai ter um site que a gente vai entrar e vai ser falado sobre a restauração. A idade das florestas, o que está sendo recuperado, o que não está. Então eles estão desenvolvendo essa plataforma junto com o Map Bioma, junto com outras coisas, né, para tornar público aí para a utilização. Até para atingir essas metas, né, para monitorar essas metas ambiciosas que a gente tem. Só que a gente está evoluindo. Então a gente tem imagens já de 3 metros de resolução, 5 metros de resolução e 72 centímetros de resolução. 1 pixel é 72 centímetros. Só que isso criaram ontem. Né? Se eu não me engano, o RapidEye está desde 2013, o SkySat, se eu não me engano, 2015, isso aqui também por aí, 2015, são todos recentes. Tá? O mais antigo aí é o RapidEye. Não sei se é 99, enfim, mas é pouco tempo, tá? E aí o que eles têm? Eles já têm infravermelho próximo. Puta, nós. Acabou a bateria. Voltou. Já tem o infravermelho, o RGB, né? O Red, Green, Blue, o infravermelho próximo. Aqui também já tem mais algumas bandas. E esses sensores, eles monitoram o mundo. Interessante esse aqui, por exemplo, ele é super pequenininho. Ele é tipo 10 centímetros, 10 por 30. É uma caixinha, assim. São microsatélites, né? Tecnologia micro. E tem também o WorldView. A vantagem do WorldView, que é um outro grupo de satélites, que ele tem mais bandas, né? Ele tem 16 bandas. Enquanto os outros têm 4, 5 canais, esse tem 16. Ele tem o RGB, o infravermelho próximo, tem 8 até o visível e o NIR, e tem mais 8 no SWIR, que é de 1.200 a 2.500 nanômetros, né? Então ele já consegue ir mais longe. Inclusive já tem trabalho utilizando ele para detectar a espécie, né? Acho que é o trabalho seguinte. Esse trabalho aqui, ele vê a possibilidade de utilizar o WorldView para distinguir espécies florestais. É um pesquisador brasileiro, o Matheus Ferreira, um paper super recente aí que ele fez, e a possibilidade de distinguir cada espécie utilizando aí só bandas do visível e do infravermelho, e quando ele acrescenta o SWIR, que é esse cinza mais claro, algumas espécies melhoram. Quais espécies melhoram? Principalmente as decíduas. As espécies decíduas e semidecíduas melhoram muito a classificação quando você coloca bandas do SWIR, que é do 1.200 a 2.500, né? Porque daí começa a pegar aspectos da madeira ali, etc. Então, bem interessante. O artigo anterior é do mesmo autor, o Matheus Ferreira, é um artiguinho do Simpósio de Censuramento Remoto, que teve em Santos recente, e basicamente o que ele fez aqui, ele distinguiu o que é eucalipto e o que é nativa, mas ele utilizou redes neurais, aprendizado de máquina. Então essa é outra possibilidade aí. Então o que a gente tem hoje? Se alguém perguntar para vocês, como que está o monitoramento da restauração? Tá top? Não tá. A gente tem a cobertura, só que a gente não consegue distinguir ainda o que é o que, só que existe uma grande promessa de evolução, utilizando o aprendizado de máquinas,
e entrando agora com imagens de alta resolução. Imagens de 3 metros, de 70 centímetros, mas isso está tudo em desenvolvimento ainda, não tem ninguém de fato utilizando isso em grande escala. Então, para amanhã, essa plataforma que a gente está falando que vai existir daqui a pouco, vai utilizar map biomas e etc., com algumas limitações ainda, mas em breve a gente vai estar melhorando isso. E aí, em breve, isso é para... Então, para hoje, temos o map biomas. Para amanhã, a gente tem as imagens de alta resolução multiespectrais. E para um dia, a gente vai ter isso aqui, ó, hiperespectral. O que é o hiperespectral? Imagina que agora a gente tem todas as bandas possíveis, uma banda atrás da outra, chegando aí a centenas de bandas, centenas de canais de captação de energia. Atualmente eu estou no pós-doc, né? Eu trabalho com o LiDAR, que é o sensor que eu vou apresentar daqui a pouco, e com o hiperespectral. Só que é num drone, existe uma limitação espacial de coleta, e está em pleno desenvolvimento ainda. A gente não sabe ainda como modelar isso. A gente precisa ir para campo, identificar a espécie, ver a resposta espectral da espécie, voar com o drone, ver a resposta espectral com o drone, né? Daí a gente vai ter uma floresta que a olho nu é assim. Opa! Mau contato, hein? Opa, voltou. E uma brincadeira com o infravermelho, com o hiperespectral seria mais ou menos isso. Claro que é muito mais que isso, né? Isso daí é uma tradução inteligível para o nosso cérebro tridimensional. Então, um artigo feito com imagens hiperespectral, também do nosso amigo Matheus Ferreira, eu já apresentei 3 artigos, esse monstro. Engraçado que ele é brasileiro, né? Quando eu vi os papers assim, eu falei, nossa, um dos papers mais top que existe é no brasileiro, né? Já descobri o e-mail dele, o WhatsApp, atualmente troco ideia com ele como se fosse o maior brother do mundo. E super gente boa. E a gente tem, então ele fez essa modelagem, né? Ele foi, isso aqui é próximo de Campinas, essa floresta aqui, não vou saber ao certo dizer onde é, tá? Não tem que ver no paper lá, mas ele visitou as árvores e georreferenciou elas com uma imagem de alta resolução. Ele fez as copas, ele desenhou as copas e utilizou o hiperespectral agora, né? Ele já fez isso com o WorldView, que é satelital, e agora ele pegou avião. Isso aqui é avião, galera. Não tem um hiperespectral satelital, tem, mas é uma resolução horrível. Se não me engano é 100 metros, 200 metros de resolução, tá? E aqui tem, acho que são não sei quantas centenas de bandas. Está aqui nessas tabelas, mas não vou lembrar agora. Mas enfim, e aí cada espécie tem uma identidade espectral, né? Esse gráfico da direita aqui é um resumo desses daqui. Isso aqui tem desvio padrão e etc. E depois você consegue fazer um mapa de onde estão essas espécies. Ele validou isso daí, etc. Ficou muito bom. Mas isso é promessa, né? Mas já dá para fazer? Dá. Qual que é a grande dificuldade de usar isso? É caro, é limitado espacialmente e precisa modelar. Então, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas né, o engenheiro florestal já fica preocupado. Fala, nossa, mas a minha especialidade é inventário, vai acabar com o inventário? Galera, para acabar com o inventário, tem que fazer muito inventário. Muito mais do que a gente faz. Eu quero um dia conseguir acabar com o inventário, porque vai ter que fazer tanto inventário que daí a gente vai ficar satisfeito. Então não vai acabar com o inventário, pode ficar tranquilo. Inventário de eucalipto vai acabar, provavelmente, né? Porque hoje em dia é caminhão de chinês, né? Tem um monte de eucalipto clonal ali, você mede um indivíduo, extrapola para tudo e tá beleza. Mas para nativa é muito mais complexo. E aí tem a brincadeira de você juntar, fazer fusão de sensores. Por exemplo, você pegar o hiperespectral com nada. O hiperespectral, que pega basicamente a parte química da planta, né? Por causa que está pegando a resposta hiperespectral, a identidade espectral das coisas, com o sensor, e juntar com o LiDAR, que é um sensor ativo, que faz um modelo tridimensional da vegetação. Tá? Isso daqui ele faz um modelo, você tem a vegetação na sua mão, estruturalmente falando. E esse daqui você tem a resposta espectral do topo do dossel. Você juntando esses dois dá para fazer algumas brincadeiras. Inclusive tem esse paper publicado na Science recentemente, com o Greg Asner. Vocês sabem o que é o Greg Asner? É o Leonardo DiCaprio do sensoramento remoto.
né? Um cara super popstar do sensoramento remoto. E ele tem um avião dele. Ele tem um aviãozinho de... Não vou falar o preço aqui, não tem necessidade. Mas um aviãozinho particular dele que ele coleta um monte de banco de dados e ele sobrevoa nada mais, nada menos que o país do Peru. E ele fez alguns mapas aí de functional traits, composição química, utilizando o LiDAR e o hiperespectral. Olha que sensacional, galera. Então, é possível, só que é caro, né? Se eu não me engano, passaram LiDAR no município de São Paulo inteirinho recentemente. Se eu não me engano, foi na casa dos 13 milhões de reais, 13 ou 130. Tem uma diferença brusca, né? Mas o começo é bem parecido, por isso que eu estou confundindo. E aí, o hiperespectral é só para caracterizar, para distinguir espécies? Não necessariamente. Porque uma área que tem maior riqueza de árvores, possivelmente vai ter uma maior riqueza do quê? De resposta espectral. E uma composição, existem duas áreas, a área A e a área B e a área C. A similaridade espectral entre a área A e a área B, e a dissimilaridade com C, ou seja, A e B são muito parecidas em termos espectrais, e muito diferente de C, possivelmente a composição de árvores também é diferente, né? Então eu acabei de falar que A e B são parecidas e C é diferente. E eu nem fui lá medir as árvores. Só pela identidade espectral de cada lugar, né? Pela variação, pela composição espectral, que é basicamente o que fizeram aqui, no material e métodos desse paper aqui, né? Ele fez uma regressão aí entre a composição da comunidade arbórea com a composição aí, a resposta do hiperespectral. Né? Só que aqui acho que é functional trait, não é espécie, né? É atributo funcional aí no caso. E aí o sensor LiDAR. Esse sensor eu não sei muito bem dele ainda, eu estou aprendendo, fiz só mestrado e doutorado com ele. Tô brincando. Esse sensor é o único que eu sei de verdade. A parte de multiespectral e hiperespectral eu li sobre, estou aprendendo, vou agora viajar para os Estados Unidos, aprender sobre hiperespectral, e o LiDAR é o único sensor que de fato eu trabalho. Então a ideia é isso daqui, né? Você tem a vegetação e ele consegue fazer um modelo tridimensional da vegetação. Vocês conhecem esse lugar aqui? É o Bernardão lá de Viçosa. É o prédio central, né? Daqui da Exalc. É que o Bernardão de Viçosa parece bastante também, né? Bem parecido. E aí o que você tem no banco de dados? O banco de dados você tem o X e o Y, que é a posição, latitude e longitude, e a altitude a nível do mar, né? Em Z, que é. Então você fala que quanto tem qual que é a altura desse prédio? Você fala 550. Você fala o quê? Não, 550 é nível do mar. Então você tem que normalizar isso daí. O que você tem que fazer? Você tem que pegar tudo que é solo e transformar em zero, que é o que a gente faz. Então a gente tem a superfície, que é o modelo digital de superfície, você tem o terreno. Então essa é a grande sacada do LiDAR. Ele atravessa a vegetação, galera. Ele passa a vegetação e bate no solo. Com isso, o pessoal tem utilizado o LiDAR, por exemplo, para ver comunidades antigas, né? Como fala? Tipo o NASCAR lá, né? Que o pessoal vê das formações e tal. Só que atualmente a gente precisa desmatar. Às vezes a galera desmata milhares de hectares falando, nossa, olha que louco, tem um negócio aqui. Ou atualmente a gente consegue mapear isso sem desmatar, utilizando o LiDAR. E aí, fazendo a diferença entre a superfície e o terreno, a gente tem de fato o modelo digital de altura, conhecido na floresta como Canopy High Model. Então, com isso a gente consegue ver a altura da vegetação, o desvio padrão da superfície, que é conhecido como rugosidade, tem diversas aplicações ecológicas, abertura de dossel, e a gente consegue também mapear os estratos, isso que é incrível. Você consegue ver a densidade de vegetação ao longo dos estratos verticais. Aqui é um trabalho recentemente publicado no meu doutorado, que a gente utilizou num experimento de plantio de restauração. Cadê? Passa. Utilizamos um dronezinho, essa é a parcela, com inventário, né? Identificação das espécies e tal. É um plantio, né? Então as espécies são conhecidas. E aí você consegue ver as variáveis de campo, que é a biomassa, né? Above ground biomass, e 3 variáveis do LiDAR.
e diferenciar os tratamentos e tal. Não vou entrar em detalhes do artigo, mas basicamente depois você consegue modelar a altura do dossel com a biomassa. Ou seja, agora eu acabei de fazer um modelo entre a altura do dossel e a biomassa. Isso nas minhas parcelas, na minha meia dúzia de parcelas. Se eu tenho dados slider de uma paisagem inteira, eu consigo fazer um mapa de biomassa. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Então tem os perfis de vegetação, você vê que eles são meio monomodais, né? Porque são plantios, apesar de ser um plantio de alta diversidade, eles são equinianos, né? Então todos têm a mesma idade, então ainda tem esse comportamento. Já num outro artigo, que a gente também utilizou dados slider, você vê que diferentes tipologias florestais apresentaram diferentes perfis de distribuição de vegetação. Olha que interessante. Muito legal, né? Eu gosto muito. E olha que outro paper recente, eles modelaram dados slider com dados de campo, de meia dúzia de parcela, e a partir disso eles conseguiram fazer um mapa de biomassa da paisagem inteira. Eles tinham o dado LiDAR de todo esse quadradão, essas bolinhas vermelhas aqui são as parcelas, e com esse modelo aqui eles extrapolaram para a paisagem inteira. Então você passa a ter biomassa da paisagem inteira. E isso que vai possibilitar você fazer o upscaling agora. Falta 10 minutos. Vai estar acabando já. E aí com isso você consegue, por exemplo, pegar imagens temporais de Landsat e falar a idade da vegetação. Você consegue pegar a declividade do terreno, porque como ele atravessa a vegetação, você consegue também pegar a declividade, a altitude, né, onde é mais íngreme, onde é menos, etc. E você consegue também ver onde tem estrada. Então esses três aqui são produtos do LiDAR. A biomassa modelada com dados de campo, o terreno e abertura de dossel, clareiras, etc. Então você consegue fazer modelos aí da idade, né? Cada 5 anos, 10 anos, 15 anos da floresta, e o aumento da altura e o aumento da biomassa, modelada com LiDAR. E atualmente tem o LiDAR multispectral. Isso é super novo, galera. Acho que só existe um sensor até hoje que eu conheço, que é o tal do Titan. Que ele é um sensor ativo, igual o LiDAR, faz um modelo 3D, só que ele tem diferentes bandas, ele tem 3 bandas. Então ele consegue aí fazer um mapa e distinção. Então aquela imagem multispectral que a gente viu, que é basicamente uma fotografia, é um dado 2D, a gente consegue agora tridimensionalizar com o LiDAR multispectral. Mas isso é para depois de amanhã, um dia, tá? Não é para usar agora não, mas existe. E estamos brincando com isso já. E tem o LiDAR espacial. Estamos jogaram esses dias, dia 4 de dezembro, se eu não me engano, lançaram um LiDAR espacial. Só que ele não é completo, a amostragem dele é em grid, assim, ó. Ixi, eu ia mostrar. E ele, enfim, ele é diferente. Faltou uma figura aqui mostrando como que vem o dado dele. O dado dele não é pontual, né? Mas enfim, para você modelar ele, você continua precisando ainda de dados LiDAR de avião. Então, para modelar ele, você tem que ter o campo. Aí você tem o LiDAR de avião e depois você vai modelar ele lá em cima. Tá? E tem o radar também. O radar é muito parecido com o LiDAR. Só que o radar é Radio Detection and Ranging. E o LiDAR é Light Detection and Ranging. O que muda? O comprimento de onda. Então aqui estamos falando em ondas, enquanto lá a gente está falando em ondas de 900 nanômetros, aqui a gente está começando a falar de ondas de 6 centímetros, 3 centímetros, 24 centímetros. E essa onda de 24 centímetros, ela tem o potencial de atravessar o dossel também. Então você consegue, por exemplo, ver água embaixo do dossel. Florestas de várzea, igapó, florestas sazonalmente alagáveis na Amazônia, são detectadas com esse tipo de tecnologia, radar, com a banda L. Tá? Aqui, ó, você consegue ver onde tem igapó. Onde está mais claro aqui é igapó. Só que o dado disso é 2D. É parecido com fotografia óptica, né? É parecido com multispectral, hiperespectral. Você tem um dado 2D ali e cada pixel tem uma banda e etc. Isso aqui é parecido também. Diferente do LiDAR. O LiDAR é uma coisa tridimensional, né?
Mas ele consegue muito bem modelar. Você pega os dados radar que tem do planeta e consegue modelar com dados do LiDAR. Então isso tem um potencial de uso incrível. Isso dá para fazer para amanhã. Tá? Falta dados, são dados caríssimos, né? De fato também falta pessoas que sabem fazer isso. Mas dá para fazer. Então um exemplo de um estudo, né? Acho que lá no Canadá, eles têm o dado LiDAR de tudo. Eles têm um quadradão de 5 por 5 quilômetros com dados LiDAR de tudo. Aí, mas vamos tirar esse banco de dados LiDAR, vamos deixar só uma grade. Então eles ficaram só com essa parte cinza. Essa parte do meio a gente vai extrapolar com o radar. A gente relaciona o LiDAR com o radar e extrapola para o restante. Daí você consegue ter um mapa de biomassa. Então aqui é um mapa de biomassa real, feito com LiDAR, e aqui é um mapa de biomassa extrapolado com radar. E olha como é parecido. Claro, não é perfeito, mas chega bem perto. E isso dá para fazer. Isso a gente pode fazer para daqui a pouco com as áreas de restauração. Então, pessoal, o LiDAR ele tem um grande potencial de distinguir tipologia. Ele consegue ver o dossel, o subbosque, né? Ele consegue caracterizar a densidade de vegetação, o índice de área foliar, enquanto o Landsat está limitado ainda à cobertura. O que é floresta e o que não é. E as imagens de alta resolução vão ser utilizadas aí em breve para algoritmos aí principalmente de deep learning, né, aprendizado de máquina, etc., para distinguir formações aí, etc. Essa é a grande promessa, a expectativa que a gente tem. Esse é um dado radar aí que a Europa vai mandar em 2022, que é o projeto Biomass, que é um radar da banda P. Se não me engano, 69 centímetros, um negócio assim. A expectativa é a gente conseguir ver a biomassa de todo o globo terrestre com esse sensor aí. Nossa, tudo isso é muito caro, cara. É caro. Um drone com LiDAR é caríssimo. Ninguém no Brasil tem isso ainda. Tem umas empresas aqui e ali. Esses dias o pessoal da Drone Show falou que para você alugar um drone LiDAR é R$8 mil do dia. Se quiser alugar uma empresa que tem um drone com LiDAR. Então, a gente tem uma parceria com o cara da Flórida, ele vem pra cá e tal, a gente tem uma tecnologia muito louca, super cara, a gente está usando. Só que o que a gente pode fazer que está ao nosso alcance? Então você pode com um dronezinho barato, fazer nada de novo. Mas você pode com um drone barato, que custa aí 5 mil, 10 mil reais, que tem apenas uma câmera fotográfica carregando, né, uma câmera RGB, você consegue fazer fotos e fazer um modelo tridimensional a partir de técnicas de fotogrametria 3D. Lembra naquela disciplina que a gente coloca umas imagens assim, várias fotos sobrepostas e vai com um óculos muito louco e consegue ver a profundidade? Alguém já fez essa disciplina? É isso, galera. Você pega várias fotos e você consegue fazer um modelo 3D da vegetação. Então isso daqui é um dado LiDAR caríssimo, isso daqui é fotogrametria 3D baratiza. E olha a semelhança. Só que qual que é a limitação disso aqui? Você não vê embaixo do terreno. Aqui viu. Não viu mais nada. Agora viu. Mas por que ele viu aqui? Porque isso aqui é a floresta do Arizona, que o solo está exposto. Então, áreas com solo exposto, onde você consegue visualizar o terreno, isso daqui vai ser bom. Então, como que eu consigo monitorar minha plantação, meu plantio de eucalipto, meu plantio de restauração? Como eu consigo monitorar isso com um drone baratinho? Eu sobrevoo no momento de solo exposto. Ou na hora que eu realizei o plantio, ou dias antes. Então, você pode sobrevoar, falar, preparei, passei a grade subsoladora, coloquei lá, calcareei, não sei o que lá, passa o drone. Aí você tem o terreno. Aí daqui uns anos você passa o dronezinho de novo. Aí você vai começar a ver, porque o drone ele só pega a superfície. E aí, quando o solo for a superfície, você tem o terreno. Quando a sua floresta de 10, 15, 20 anos tiver um topo de dossel que vai ser a superfície, você vai ter esse. Aí você casa um com o outro que tem a altura da vegetação. Então essa é a proposta. Aí tem um monte de paper mostrando isso, não vou entrar em detalhes, mas funciona. Isso é para hoje. Tem gente querendo fazer já. Tá? Então a diferença é isso, né? Qual que é LiDAR e qual que é fotogrametria 3D? Difícil saber, mas quando eu viro isso de ponta cabeça, eu vejo que na fotogrametria 3D é um buraco, a gente está vendo a floresta de baixo, tá? É muito louco.
E aqui nos dados LiDAR a gente vê um monte de pontinho. Então aqui tem solo, subbosque, etc. Aqui não tem. Então é isso, queria agradecer. Lembrando que nosso vídeo de ontem, do nosso amigo Antônio Nobre, já está no YouTube. E visitem lá o Lastrop. Fizemos o Instagram ontem do Lastrop também. Né? Porque é interessante isso que levantaram ontem, a gente tem que levar isso para o público, né? Eu sou chato, eu tenho meu Facebook lá, eu fico falando de ciência, dos papers, não sei o que lá. E é isso, eu acho que falta um pouco da nossa iniciativa de tornar isso público, amigável também, né? Que eu poderia fazer uma palestra aqui, tudo bem que alguém deve estar falando, o que o cara tá falando, espectral, banda, sei lá, eu tentei trazer o mais simples possível. Eu poderia complicar, eu poderia ficar 50 minutos falando aqui, vocês não iam entender nada, poderia falar baixinho também. Mas então, a gente tem que tentar comunicar, né? Ainda mais para o público comum e etc. Mas aqui tem um monte de doutor aqui, então tá de boa. Bom, é isso, galera. Muito obrigado.